Epístola de João, capítulo 4. Vamos ler de maneira responsiva os versos 7 até o verso 21. 1 João 4, versos 7 a 21. Vamos ler alternadamente esse trecho da palavra do nosso Deus. Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos no meio dele. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, e que nos deu o seu Espírito. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos deste mundo. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu gostaria de compartilhar esse texto das Sagradas Escrituras com os irmãos, de maneira tal que os irmãos possam acompanhar para e passo aí no texto que acabamos de ler. Vamos orar. Pai bendito, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos pela oportunidade de lê-la, pela oportunidade de meditar, de pensar, de refletir sobre ela. E a nossa oração neste momento é que pela ação bondosa e magnífica do Teu Espírito Santo que habita em nós, possa falar poderosamente aos nossos corações. Assim que te oramos, não fazemos isso em nosso nome, mas fazemos no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, em 1953, a indústria cinematográfica lançou um filme que foi o grande campeão do Oscar naquele ano. Foi o filme Os Brutos Também Amam. E era a história de Shane e de Jack Wilson, que era um pistoleiro, um homem bruto, rude, mas que teve a ação bondosa de defender uma família que era constantemente atacada, segundo o filme, por alguns homens ímpios do faroeste americano. E aí
muitos anos, né, de maneira tal que aqueles que são apaixonados pela Filmoteca sempre revisitam este filme e teve o título no Brasil, Os Brutos Também Amam. John Wesley, quando ele fez um comentário acerca desta carta, dessa primeira carta de João, ele disse que esta primeira carta é a parte mais solene de todas as escrituras sagradas. Ela combina textos profundos com textos simples. E é algo impressionante, tanto é que a gente vai perceber pela leitura de toda a primeira carta de João que a mensagem desta carta é que Deus é amor. E por causa do seu amor é que nós temos a vida eterna. Única e exclusivamente em razão do seu amor é que nós podemos nos gloriar que um dia estaremos com o nosso Senhor no paraíso, na festa celestial, nas bodas do Cordeiro, na casa do Pai. É interessante que apenas 4 vezes no Novo Testamento encontramos afirmações acerca do que é Deus, ou sobre Deus. A primeira delas, ela diz que Deus é Espírito, está lá em João 4:24. A primeira carta também aqui de João, no início dessa primeira carta, do capítulo 1, vai dizer que Deus é luz. E aqui no capítulo 4, verso 8, que nós acabamos de ler, ele vai dizer que Deus é amor. E ainda uma quarta definição que não está aqui, nesta primeira carta, mas está lá na carta aos Hebreus, que diz que Deus é fogo consumidor. Então nós temos 4 afirmações que vão, na verdade, não definir de maneira completa, de maneira integral, de maneira perfeita que seja Deus, mas elas nos dão ou nos revelam de certa forma a natureza do nosso Senhor, que Ele é luz, que Ele é Espírito, que Ele é amor e que Ele é fogo consumidor. Essas 4 afirmações estão contidas no Novo Testamento. Portanto, queridos, nós não podemos ter dúvida nenhuma que Deus é amor. Ou seja, quando nós afirmamos que Deus é amor, invariavelmente nós queremos afirmar que é da própria natureza de Deus, é da própria essência de Deus o amor. O amor faz parte do ser de Deus. Quem se encontra em união com o próprio Deus, com a fé em Cristo Jesus, compartilha também dessa natureza, porque o nosso Deus é amor. E assim, eu também posso afirmar, sem nenhuma receio, de que Deus é amor, significa também dizer que Ele é a fonte de todo amor, Ele é o nascedor de todo amor, Ele é o primor, Ele é a essência do que seja amar. Pois se Deus é amor, ninguém pode amar mais do que Deus. Nós somos incapazes de amar além do que Deus é capaz de amar. E a pergunta central desse livro aqui, da primeira carta de João, é como podemos ter certeza de que Deus habita em nós? Essa é uma pergunta que, quando nós fazemos a leitura desta primeira carta, ela vem, logo de sopino. Como podemos ter plena convicção? Como podemos ter inequívoca certeza que Deus de fato habita em nossos corações? E a resposta, ela vai ser encontrada na leitura da primeira carta. Teremos a certeza de fato que Deus habita em nossos corações se amarmos uns aos outros. Essa é uma característica do amor cristão, a bilateralidade do amor. Esse fato foi o modo como Deus determinou, como Deus precetou aos seus filhos, que nós nos relacionemos com amor. Uma segunda pergunta, que também
estamos fazendo essa leitura da primeira carta, qual o grau determinado desse amor? Qual a intensidade desse amor? Até que ponto eu devo amar? É uma segunda pergunta. E a primeira carta também traz resposta a essa segunda pergunta. Ela diz que a medida do meu amor deve ser a mesma medida que Deus dispensa o seu amor para comigo. Então, além de bilateral, esse amor característico do cristão é um amor também sacrificial. Então, nós temos aí duas características deste amor contempladas nesta carta. É que o amor do cristão é um amor bilateral, deve ser concretizado, deve ser perfectibilizado nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Ele é bilateral. Ele é também sacrificial, demonstrando a intensidade desse amor. E ainda uma terceira característica desse amor cristão que o apóstolo João vai tratar aqui nessa primeira carta. Para que nós tenhamos a certeza da salvação, temos a certeza que Deus habita verdadeiramente em nossos corações, o apóstolo João aqui ele vai criar um teste do cristão. Quando você tiver com um tempo mais livre, você pode ler essa carta aqui, você vai perceber que a principal tese levantada aqui do apóstolo João nessa epístola é provar que por causa do amor de Deus, Ele nos dá a vida eterna. Ele aqui trabalha três provas que identificam o verdadeiro cristão. Três provas que vão demonstrar cabalmente se de fato Deus habita em nossos corações. Uma prova é uma prova doutrinária, de natureza doutrinária, ou seja, o verdadeiro cristão, ele necessariamente deve revelar fé em Cristo Jesus, é a prova doutrinária. Se você crê no Senhor Jesus, que Ele é o Deus que se encarnou, esteve em nosso meio e morreu sacrificialmente, redentivamente, expiatoriamente por nós, aí você passou no teste, da prova doutrinária, o teste da fé. Mas aí dá um segundo teste aqui que o apóstolo João ressalta para que a gente de fato possa identificar o cristão. É que além de demonstrar fé em Cristo Jesus, ele deve passar na prova moral, na prova de conduta. Ou seja, o seu credo tem que corresponder à sua conduta, a sua doutrina tem que corresponder à sua ética. Aquilo que ele prega tem que de fato se assemelhar àquilo que ele faz. Esse é o teste moral do cristão. E ainda uma terceira prova, para que a gente possa de fato identificar o verdadeiro cristão, que é a prova missional, é a prova do amor. Ou seja, o verdadeiro cristão, ele tem que ter fé, ele tem que ter conduta, ele tem que demonstrar amor. João Calvino afirma que quando alguém separa o amor da fé, é a mesma coisa de você querer separar o sol do calor. A fé e o amor, ou a verdadeira fé e o verdadeiro amor, sempre andarão juntos. E a gente pode aqui dizer que como é que o amor de Deus alcança a perfeição? O amor de Deus alcançará a perfeição quando nós, irmãos, nos amarmos verdadeiramente. Veja aqui que quando nós iniciamos a leitura desse trecho das Sagradas Escrituras, no versículo 7, João trata os seus leitores aqui, os leitores da sua carta, de uma maneira bem habitual. Ele vai dizer que esses leitores são amados. Percebam bem, ele diz, sinalizando para o seu leitor o comando
amar? Ele diz: amados, amemos. Esta é a ordem que o apóstolo Paulo aqui preceitua na sua carta, para que de fato tenhamos amor entre nós. Essa ordem aqui não é só dada apenas nesse versículo 7 aqui do capítulo 4, mas se você olhar aqui no versículo 11 do capítulo 3, e a sua Bíblia já está aberta, vai dizer: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que o quê? Que nos amemos uns aos outros. Lá no verso 23, mais uma vez, o apóstolo João repete essa ordem: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e o quê? Nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Inicialmente, precisamos entender, para que a gente possa ter a compreensão do desenvolvimento desse amor que se dá entre os irmãos, de algumas primícias que nós vamos extrair, da primeira carta de Paulo, aliás, de João. E dentro dessas primícias é que a primeira delas é que o amor, ela não é uma faculdade. O amor entre os irmãos não é uma opção. O amor entre os irmãos é uma dívida. Amar é uma dívida de todos os cristãos. Nós, quando nos aproximamos do Senhor Jesus e reconhecemos que Ele é o Senhor das nossas vidas, e confessamos a Ele que Ele é o nosso Deus, nós contraímos nesse momento para nós uma dívida, a dívida de amar aos nossos irmãos, que foram alcançados pelo mesmo amor demonstrado por Deus na cruz do Calvário. Então, amar é uma dívida de todos nós. E é interessante que essa carta, que João, ao ensinar o povo, ele fala acerca da procedência das coisas. Olha o que ele diz aí no verso 7: amados, amemos uns aos outros, porque o quê? O amor procede de Deus. Lá no verso 1 desse capítulo 4, e João é assim, a gente não vai poder ler João sem ficar dando voltas entre ele é complexo, mas ao mesmo tempo é simples, mas ele nos faz, na sua leitura, ir e voltar e ir. No verso 1, olha o que o João diz aqui no verso 1 do capítulo 4: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai aos espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, quando João aqui vai narrar esse capítulo 4, vai escrever esse capítulo 4, ele vai tratar acerca da procedência das coisas. E ele nos exorta aqui no versículo 1 sempre a distinguir as coisas. Ele diz que quando algo não procede de Deus, isso significa que esse algo é o quê? Mundano, maligno e destinado ao juízo. Ele vai inclusive falar em outros trechos daqui da carta, que eu não vou ler agora, lá no capítulo 2, por exemplo, no verso 16, no capítulo 3, verso 8, no capítulo 3, no verso 10, ele vai, e ainda aqui no capítulo 4, verso 3, ele vai falar acerca das procedências das coisas. Mas ele vai afirmar de maneira categórica, peremptória, que de Deus procede o amor. O amor procede de Deus. De fato, queridos, Deus é a fonte de todo amor. Seres humanos decididos não podem amar por si mesmos. Nós não temos a capacidade de amar por nós mesmos. Todo amor ele procede, todo amor advém, todo amor é originário de Deus. Deus é aquele que procede toda a fonte do amor. Todo amor que podemos exercer para com outrem procede de Deus.
Não existe amor na essência humana. O amor, ele é originário de Deus, tão e somente. E ele vai aqui também dizer uma coisa muito interessante, que a gente vai confirmar lá também com o apóstolo Paulo, que Paulo diz que é Deus que procede o amor, e esse amor em nós, ele repercute, ele se revela por conta do seu Espírito, que se faz presente em nossas vidas. Quer ver? Abra aí a sua Bíblia, só vou abrir um texto. Paulo repete isso aí lá em 2 Timóteo, também no 7, mas eu vou abrir apenas em Gálatas 5:22, e você vai poder perceber que o apóstolo Paulo também compartilha desse mesmo entendimento do apóstolo João. Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui no capítulo 22. Mas o fruto do Espírito é o que? É o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade. Então, quando nós revelamos amor para o outro, isso nada mais é do que o fruto do Espírito presente em nossas vidas. Interessante isso, né? Às vezes nós achamos que temos a capacidade de amar, né? E nós, seres humanos, não temos a capacidade de amar. Então, o amor é uma dívida de todos nós. Mas há uma segunda premissa aqui, antes da gente entrar nesse texto, é que a capacidade de amar, ela vai não ser só apenas uma dívida, mas a capacidade de amar vai identificar o cristão. O cristão, ele é identificado por sua capacidade de amar. Ora, quem é nascido de Deus, ama a todo tempo. Quem é nascido de Deus, ama continuamente. Quem é nascido de Deus, tem a sua vida conforme a palavra do Senhor, revelando amor em seus atos. Pois quem vive dessa forma é de fato nascido de Deus e conhece a Deus. João aqui, ele vai em outro capítulo, capítulo 2, ele vai confirmar essa tese. Ele vai dizer que o nascido de Deus, ele produz 3 ações. Ele pratica a justiça, ele não pratica o pecado e ele ama. Olha só o que diz aí o versículo 29 do capítulo 2. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ou seja, uma das características de quem é nascido de Deus é que ele pratica a justiça. Mais na frente, o próprio autor também vai lá no verso 3, capítulo 8, vai dizer: aquele que pratica o pecado, olha só como isso é forte. Verso 8, capítulo 3, em 1 João: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Verso 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Então o apóstolo João vai dizer: olha, aquele que é nascido de Deus, ele produz 3 ações. Ele pratica a justiça, ele não vive pecando e ele exerce o amor. Mas há uma segunda premissa, aliás, uma terceira premissa. A primeira é que a capacidade de amar, ou o dever de amar, é uma dívida de todos nós. A segunda, a capacidade de amar identifica o cristão. E a terceira, a capacidade de amar indica conhecimento de Deus. Olha só o que o apóstolo João vai nos ensinar acerca disso. O apóstolo João vai dizer lá no verso 1 do capítulo 3 que quando há ausência de amor fraternal, quando há ausência de amor entre os irmãos, é a mesma coisa que
você demonstrar que não conhece a Deus, pois aquele que conhece a Deus ama, e assim a falta de amor revela o nosso estado de fraqueza espiritual. É como se a gente não estivesse participando do corpo de Cristo, pois quem conhece a Deus, quem conhece as verdades do Senhor, quem conhece a palavra do Senhor, inequivocamente deverá amar. E aí, partindo dessas três primícias, eu quero agora falar acerca de três ordens que o apóstolo João vai falar aqui no capítulo 4, verso 7. A primeira ordem delas, que o apóstolo João aqui nos adverte, pondera em seu texto, é que nós nos amemos. Olha só o que diz o verso 7 a 11. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Verso 11, final da primeira parte. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então, o primeiro mandamento que o apóstolo João aqui vai ponderar na sua carta, é que nós nos amemos uns aos outros. E ele vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que conhece a Deus, deve amar a seu irmão. Essa, na verdade, é a terceira vez, talvez eu até possa compreender, porque o apóstolo João ressalta pela terceira vez aqui na sua carta a necessidade de que nós tenhamos de amar o nosso próximo, de amar o nosso irmão. Talvez porque isso de fato é um exercício muito difícil de nós realizarmos. E ele vai aqui por três vezes nesta primeira carta, que tem apenas 5 capítulos, ressaltar a necessidade que nós temos de amar ao nosso irmão. Ele vai falar isso lá no capítulo 2, do verso 7 ao 11, para demonstrar que o amor que eu despreendo ao meu irmão é uma prova que eu estou em comunhão com Deus. Se eu não sou capaz de amar a meu irmão, se eu não sou capaz de dispensar amor ao meu irmão, eu não estou demonstrando que eu estou em plena comunhão com Deus. Na verdade, aqui, quando o apóstolo João vai falar nesse nível de entendimento, exigindo que nós devamos amar ao nosso próximo, para que isso possa revelar que de fato nós tenhamos plena comunhão com Deus, é uma questão de luz e trevas, porque só aquele que está na luz, só aquele que tem a capacidade de amar, é nascido de Deus. É a prova da filiação que o apóstolo João aqui vai ressaltar. A pessoa que é nascida de Deus, queridos, é como uma janela aberta, de onde o amor de Deus brilha a partir dele. Nós não podemos jamais fazer parte da igreja do Senhor e sermos de maneira meio que impessoal, despretensiosa, não cuidar do nosso irmão, não se preocupar com o nosso irmão, fazer pouco caso da vida do nosso irmão. Nós de fato devemos ter uma vida que possamos olhar para o nosso irmão e ver nele a imagem do nosso Deus. Portanto, o amor de Deus aqui, que o crente deve exercer, é aquilo que Lucas vai ressaltar lá no capítulo 6, verso 31,
é como se fosse uma lei áurea para nós crentes. Nós devemos, de fato, demonstrar que somos livres no nosso Deus, crendo no sacrifício vicário de Cristo Jesus, quando de fato nós demonstramos o exercício do amor para com o nosso irmão. E aí o apóstolo João vai dizer o seguinte: quando o amor não está presente, quando o amor inexiste, quando o amor não se faz constatar nos nossos relacionamentos, de fato o apóstolo João vai nos levar a uma conclusão: que nós não conhecemos a Deus. Nós só, de fato, demonstramos conhecimento de Deus se temos a capacidade de amar. Sem a capacidade de amar ao nosso irmão, nós estamos demonstrando de maneira clara a nossa falta de conhecimento acerca de Deus. É que amor e conhecimento, segundo o apóstolo João, são dois lados de uma mesma moeda. Se você conhece verdadeiramente a Deus, se você conhece de fato os atributos e os valores de Deus, se você de fato conhece os princípios do Senhor Jesus, você necessariamente haverá de amar o seu próximo. E aí, o apóstolo João vai dizer que, de fato, o amor de Deus emana do seu ser e irradia-se através dos seus filhos, quando eles amam aqueles que estão próximos a Ele. É interessante que o João vai falar aqui que ninguém jamais viu a Deus. Não sei se vocês perceberam aí no verso 12, né? Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. O que a gente pode concluir dessa afirmação do apóstolo João? A conclusão é simples e faz todo sentido com a leitura do texto. Deus é visto quando nós amamos ao nosso irmão. Deus é visto quando de fato exercemos amor para com o nosso irmão. Deus jamais foi visto por ninguém, mas Ele se revela, Ele se faz presente, Ele é possível de ser visto quando de fato nós somos capazes de estender amor ao nosso irmão, demonstrando que nós conhecemos, que nós estamos na luz e que nós somos nascidos de Deus. E aí a gente vai entender aqui que não foi a cruz que gerou o amor de Deus, mas foi o amor de Deus que gerou a cruz. Por isso que ele diz: olha, aquele que é nascido de Deus exerce e revela amor para com ele. Mas há uma segunda ordem aqui do apóstolo João, é que nós não só amemos-nos, ou seja, amem-se, na verdade é a ordem dada por João, mas há uma segunda ordem: permaneçam em Deus. Olha só, e essa segunda ordem está bem aí, nos versos de 12 a 16. Olha o que diz o verso 12 a 16: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em quem nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então a segunda ordem que o apóstolo João aqui dá nesse texto, é um texto, ele de fato, como eu disse no início da minha fala, que o apóstolo João, ele é ao mesmo tempo complexo, ao mesmo tempo simples, mas ele vai dizer que nós ele não apenas vai dar a ordem
para que a gente demonstre amor para com o nosso próximo, mas Ele vai dar ordem também que a gente permaneça em Deus. Ele liga aí o tema da permanência em Deus ao contexto anterior do amor fraternal e ao contexto anterior do conhecimento de Deus. É como se ele dissesse o seguinte: se você conhece a Deus, você tem a capacidade de amar, e se você de fato tem demonstrado amor para com seu irmão, você permanece em Deus. Ou seja, em outras palavras, o apóstolo está dizendo o seguinte: que a permanência em Deus, a permanência da comunhão plena com o Senhor Jesus, só pode ser exercida se eu de fato, continuamente, amar a meu irmão. Quanto mais eu conheço a Deus, João está apenas dizendo isso em outras palavras, mais eu amo ao meu próximo e mais eu permaneço na presença de Deus. Em outras palavras, o que João quer nos dizer é isso. Ele compara aí o relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são um só, ao nosso amor fraternal entre os irmãos. É como se dissesse: se você quer permanecer em Deus, e para que Deus permaneça em você, você tem que continuamente, habitualmente, constantemente, a todo tempo, amar a seu irmão. A permanência em Deus, queridos, segundo o apóstolo João, é a raiz. É a raiz. É aquilo que nos sustenta, é aquilo que nos assegura. E o amor será o fruto dessa raiz. Se eu de fato estou em Deus, se eu permaneço em Deus, eu conseguirei dar o fruto do amor. A permanência em Deus é de fato a raiz do relacionamento com o nosso Pai. E o amor é o fruto que decorre desse relacionamento. É por isso que aqui no verso 13, olha só o que ele vai dizer, interessantíssimo aqui, esse destaque do apóstolo João. Olha só o que ele diz no verso 13: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o quê? O seu Espírito. João aqui fecha a questão, diz o seguinte: olha, que o Espírito é que será capaz de derramar amor para com o próximo, revelando que Deus está vivendo dentro de nossas vidas, que Deus faz presente em nossas vidas, que Deus de fato está presente em nossos corações. Se não demonstrarmos amor para com o próximo, se não revelarmos amor para com o próximo, estaremos diante de um confronto, de uma interrogação. Será que de fato Deus habita em nossos corações? Será que Deus está presente em nossas vidas? Será que de fato temos conhecimento acerca do que é Deus? Ou estamos apenas participando de um culto? Ou apenas estamos cumprindo a nossa agenda ritual litúrgica, de estarmos habitualmente, ao invés de assistirmos aí uma programação ou um jogo de futebol, resolvemos vir à igreja porque achamos mais gostoso estar aqui. E aí a gente chega a uma conclusão fácil: se não amarmos, é porque o Espírito de Deus não está em nós. Porque o apóstolo João disse que aquilo que nos faz revelar o nosso amor para com o próximo é a presença do Espírito em nossas vidas. E aí, se amarmos, entendemos que Deus nos comissionou, de fato, a esse amor. Nos comissionou também a pregar o seu Evangelho, para que outros sejam salvos e possam missionalmente também amar. Por isso que ele vai dizer que o amor leva à vida, que o amor leva à vida eterna. Não podemos ser insensíveis com aqueles que estão ao nosso lado.
Eu já tenho dito aqui, nós temos a capacidade de chorar copiosamente por aqueles que têm as suas vidas ceifadas, mas somos incapazes de chorar pelos vivos, e por eles ainda temos a chance de mudar o curso da sua história. Nós não podemos fazer nada pelos mortos, mas somos capazes de mudar e sermos instrumento de Deus para com os vivos, para com os nossos irmãos, para com o nosso marido, para com as nossas esposas, para com os nossos filhos, para com os nossos amigos, para com os nossos vizinhos. Você ainda tem, e nós temos, e eu tenho, ainda a chance de fazer alguma coisa por eles, porque eu também preciso dizer para você nessa noite: todo dia tem gente indo para o inferno, que o inferno não é brincadeira, que o inferno é uma verdade, que se o inferno não fosse uma verdade, Cristo não tinha vindo. A passagem aqui, curta, no verso 14, vai nos levar a esse entendimento. Quer ver? Olha aí esse verso 14. Vamos ler todos juntos. E nós temos visto e testemunhado. Vamos ler todos? E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como quê? Salvador do mundo. No contexto do amor, João aqui vai falar que o verdadeiro amor, que pode ser revelado, pode ser dispensado pelo cristão, é nós entendermos que Cristo é o Salvador do mundo, e levar da graça da salvação, essa mensagem salvífica, àqueles que estão ao nosso lado. Eles precisam entender isso. Eles precisam entender que Jesus é a nossa salvação. E aí no verso 13, olha só como a gente vai concatenar e amarrar as ideias do apóstolo João. Olha o que ele diz no verso 13: nisto conhecemos que permanecemos. No verso 13 ele vai falar que nós devemos permanecer. No verso 14 ele vai falar que nós devemos testemunhar, e nós temos visto e testemunhados. No verso 15 ele vai dizer que nós devemos confessar. Olha só, aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus. E no verso 16 ele vai dizer que nós devemos ter a consciência do amor de Deus em nós. Olha o que ele diz no verso 16: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Então João vai dizer que a permanência desse amor implica em confissão, implica em testemunho, implica em permanência e implica em consciência. E há uma terceira e última ordem aí que o apóstolo João vai nos dizer: não apenas que nós devemos nos amar, não apenas que nós devemos permanecer na presença do nosso Deus, mas que nós devemos desfrutar dessa permanência. E o que significa desfrutar desta permanência? Está aí no verso 16 e 17, aliás 17 e 18: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. João aqui vai trazer um terceiro tema para esse texto do amor. Não apenas uma ordem de nos amarmos, não apenas uma ordem de permanecermos na presença de Deus, revelando o amor em todo o tempo, na pregação do Evangelho, mas também ele vai dizer que nós devemos desfrutar desse amor. O que é desfrutar desse amor? João vai dizer três coisas aqui. Ele afirma que o amor de Deus dentro de um crente,
O amor de Deus no coração do cristão, o amor de Deus, quando se faz presente na vida do servo de Deus, ele tem que gerar 3 consequências. Primeiro, ele tem que garantir confiança. Segundo, ele tem que nos incentivar a ser como Jesus. E terceiro, ele lança para fora de nós o medo. Olha o que ele diz lá no verso 17a, no que diz respeito à garantia da confiança. Ele diz que o amor, quando de fato se faz presente em nossas vidas, ele garante confiança. Olha o que ele diz lá no verso 17: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Esse permanecer com Deus aqui não é uma experiência mística ou espiritualística, como querem alguns, mas uma demonstração clara e incontestável de que Deus habita em nossos corações. Ele nos dá a confiança, Ele nos dá o destemor, Ele nos encoraja a sermos como Jesus. E como é ser como Jesus? Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o inimigo, e por ele ter vencido o mundo, por ele ter cumprido cabalmente o seu ministério na cruz do Calvário, isso nos deve dar a plena convicção de que ele está presente em nossas vidas. E o fato de ele estar presente em nossas vidas a todo momento, o apóstolo João aqui vai dizer que deve nos tirar o medo. Em outras palavras, o apóstolo João está dizendo o seguinte: olha, o amor não gera insegurança, o amor gera segurança, o amor lança fora o medo. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo: olha, o amor ele não é regido pelo tormento, não é regido pela ansiedade, não é regido pela fraqueza, mas o amor é governado pela confiança. O amor maduro, o amor que é aperfeiçoado, o amor que se faz presente quando estamos em plena comunhão e habitual comunhão com Deus, tira de nós todo medo. Quando temos comunhão com Deus, Deus habita em nós e nós nele. E essa confiança é uma só, a confiança de não sermos condenados no dia do juízo. Por isso que ele vai falar aí do dia do juízo, não sermos condenados no dia do julgamento. E se seremos vitoriosos nesse dia, por que ter medo deste mundo? Se já estamos livres do principal tribunal que nós poderíamos passar. Por isso que o autor aqui desta carta, o apóstolo João, vai dizer que a nossa confiança ocorre quando vivemos em conformidade com Cristo Jesus, tirando de nós todo o medo, todo o ressentimento. É porque, em outras palavras, queridos, a gente precisa entender que o julgamento no dia do juízo para nós já é passado. Para nós, crentes do Senhor Jesus, o julgamento do dia do juízo já não se faz mais presente em nossas vidas. Já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Eu não preciso mais temer nem pela vida e nem pela morte, porque eu desenvolvo a minha vida confiando naquilo que Deus já me assegurou na sua morte redentiva. Não há medo algum no amor. Assim como a fé não pode conviver com a dúvida, quem tem fé não pode compartilhar da mesma fé com a dúvida. Em outras palavras, o apóstolo não está dizendo aquele que exerce amor, o amor da graça salvífica,
não pode conviver com o medo. O medo não se faz presente naquele que reconhece que Deus o amou e revela esse amor a todo tempo, de maneira permanente em suas vidas para com o próximo. Quem sente medo tem algo no passado que o assombra, algo no presente que o perturba, ou algo no futuro que o faz sentir amedrontado. Mas quando você reconhece que você está aqui porque Deus te amou, não foi pelos seus méritos. A palavra de Deus vai dizer que Deus escreveu o nosso nome no livro da vida, sem que ainda fôssemos substância informe. Eu ainda nem havia pecado, e Deus já havia me escolhido. Eu ainda nem estava no ventre da minha mãe, e Deus já havia escolhido, já havia escrito meu nome no livro da vida. É por puro amor. É só o amor. É só o amor, Jeane, que te faz estar presente. Por que não o Jeane está lá fora? Por que Alessandro está na igreja? Está na presença do Senhor? O que Deus viu em César para escolher a César? Nós precisamos entender esse amor benfazejo que Deus, e inexplicável. Se você me perguntar por quê, Deus me fez entender, Deus me fez me compreender a sua graça, o seu amor bendito, a sua graça salvífica, de ter me escolhido sem mérito algum. Não há explicação. Eu podia estar lá fora, eu podia não estar aqui. Se fosse para satisfazer alguns prazeres desta vida, quem sabe, talvez aqui nesse púlpito seria um dos últimos lugares que eu desejaria estar. Porque o pecado é doce. O pecado não é amargo. Se o pecado fosse amargo, ninguém pecaria. O pecado vem numa bandeja para que você se sirva, para que você se deleite, para que você se sinta prazeroso, para que você o abrace. Mas saiba que as consequências do pecado são amargas. E só a graça de Deus, a graça bendita de Deus, o amor incomensurável de Deus nos faz entender essa verdade. Que eu preciso permanecer nele, porque ele primeiramente derramou amor para comigo. E aí, arrematando os versos 19 a 21, nós temos 3 verdades. Olha só o que diz o verso 19. Vamos ler todos juntos. Nós amamos porque o quê? Ele o quê? Nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. O ser humano jamais pode afirmar que o seu amor por Deus é anterior ao amor de Deus por ele. O ser humano jamais pode afirmar que o seu amor precede ao amor de Deus por ele. Queridos, nós apenas correspondemos ao amor já dado por nós anteriormente. Essa é uma verdade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Segunda verdade está aí no verso 20. Vamos ler todos juntos. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Queridos, não há amor no plano vertical se não houver amor no plano horizontal. Você não pode declarar amor a Deus se você não amar a seu irmão, que é a imagem e semelhança do Senhor.
nosso amor endereçado ao céu é pífio, é desprezível, se nós não formos capazes de amar aqui na terra. Todo amor a Deus, todo amor ao Senhor Jesus é uma ilusão, se não vier acompanhado do amor ao próximo. É pura ilusão. Mas aí é uma terceira verdade, que está no verso 21. E ele vai dizer que amar, mais uma vez, é um dever. Olha só, vamos ler. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amar é um dever, amar é uma ordem, amar não é uma faculdade, amar é um mandamento do Senhor. E aí eu posso concluir com algumas reflexões rápidas. Por que os autores do Novo Testamento valorizam tanto o amor ao próximo? Por que Paulo fala de amor? Timóteo fala de amor, os Hebreus falam de amor, o livro dos Hebreus, a carta de João fala de amor. Por que os autores do Novo Testamento se ocupam tanto desse tema do amor ao próximo? Por uma razão simples, já até falei, vou apenas repetir, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se eu não sou capaz de amar Adriano, que é feito à imagem e semelhança de Deus, é uma ilusão eu dizer que amo a Deus. E às vezes a gente chega ali na porta e olha aquele irmãozinho que a gente prejulga ele, já dá logo uma quebrada. Se entrar no tempo, já corre, não vou ali no banheiro, né? Às vezes até sai primeiro para não cumprimentar, né? Para não abraçá-lo. Entender o amor de Deus por nós, queridos, é entender que Ele se entregou por nós. Segundo, entender o amor de Deus por nós é entender que Ele nos amou antes da fundação do mundo. Essa é uma conclusão que a gente chega aqui. Terceiro, nós precisamos entender que este amor, ele tem uma particularidade, e já foi dito aqui: não há como amarmos ao próximo sem exercermos o amor missional, sem exercer a pregação do Evangelho. Eu só sou capaz de demonstrar amor com o meu próximo, seja ele quem for, se eu compreendo o amor missional de que Deus morreu por mim. Aí eu vou chorar pelo meu ente querido, aí eu vou dobrar o meu joelho pelo ente querido, aí eu vou me sacrificar pelo ente querido. Talvez os nossos entes queridos, os nossos parentes estejam nos desafiando a todo tempo acerca da pregação do Evangelho. Nós somos incapazes, muitas das vezes, de amá-los no limite da intensidade de que Cristo nos amou, sacrificando a sua vida por eles. E às vezes nós não somos incapazes de dar um minuto sequer no nosso dia para orar por eles, para chorar por eles, para interceder por eles, para que Deus possa ter misericórdia deles e eles não venham a perecer no inferno. Porque aquele que não confessar que Cristo é o Senhor da sua vida irá perecer eternamente. Inferno é uma verdade, e a Bíblia diz que lá haverá choro
e ranger de dente por toda a eternidade. Nosso país está derramado num sincretismo religioso. Nosso país está derramado na perversidade do espírito anticristão. Nosso país está derramado na malignidade cruel que tem ceifado a vida dos nossos jovens. E o nosso país precisa urgentemente ser resgatado pelo amor de Deus que opera em nós, por meio de nós, através de nós, instrumentalizado por nós, para que a graça do Senhor Jesus possa alcançar os nossos compatriotas. Quando o indivíduo se torna filho de Deus, saiba que ele recebe a vida de Deus, e a vida de Deus é a vida eterna. E aí podemos, sem receio, afirmar que o destino do nosso país, o destino da nossa geração, é diretamente proporcional à nossa capacidade de amar ao nosso próximo. Ninguém que tenha nascido aos pés da cruz e tenha visto em sua vida o imensurável e imerecido amor de Deus ali demonstrado, pode se negar a amar, ou pode escolher uma vida de egoísmo espiritual. É uma falsa jactância dizermos que amamos a Deus quando negligenciamos a pregação do Evangelho da Graça. Chegamos aqui, e talvez se amanhã a gente fechar essas portas, aquele caminho fechado, talvez nem perceba que essa igreja foi encerrada. Talvez os funcionários daquele shopping nem se dê conta que aqui teve uma igreja. Por fim, queridos, eu já disse isso, que em nenhuma ocasião Deus foi visto por uma pessoa. Nunca ninguém viu a Deus. Nós cremos no Deus que é invisível. O Deus que não se mostra visível. E a única evidência da existência desse Deus é nós demonstrarmos amor para com o nosso próximo. O amor do crente é a evidência que Deus existe. Pois embora Deus seja invisível, nós confessamos aqui, cantamos aqui, falamos aqui, lemos aqui, que esse Deus habita em nós, habita em nossos corações. John MacArthur diz que não há caráter algum no amor sem a verdade. Ele vai dizer que esse amor sem a verdade, ele não passa de uma hipocrisia. E ele diz que não há honradez alguma em deter a verdade bíblica, sem que a gente tenha a capacidade de amar. Não passa de uma brutalidade. Nós conhecemos a verdade, nós professamos a verdade, nós proclamamos a verdade, nós detemos a verdade. Por isso, queridos, não sejamos como os brutos, porque os brutos, eles não amam. Os brutos não amam. Aquilo que aquele filme de 53 falou é uma inverdade. Que Deus nos abençoe. Amém.